Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aí a mais uma live aqui da Clínica Otorrinos. Hoje o tema é um tema bem interessante, tem muita coisa para discutir, afinal de contas aí nesses últimos dias aqui na nossa capital, aqui em Fortaleza, tá difícil encontrar alguém que não ande com alguns sintomas aí de rinite, né? Um clima que hora tá chovendo muito, hora tá fazendo muito calor, então tem muita gente com sintomas aí de rinite. Então, se você tem alguém aí que você acha que vai se beneficiar, compartilha aí esse link dessa live para ele, né? Lembrando que a gente está tentando fazer essas lives quinzenalmente, trazendo sempre temas de interesse, né? Que o pessoal pede para a gente falar, tirar dúvida, conversar. Então a gente vai deixar umas caixinhas, né, no Instagram para que vocês entrem, peçam tema. E aí a gente tem, já foi até cobrado, ó, já mandei tema e que o pessoal ainda não falou. Calma, a gente está com a listinha aqui, a gente está tentando cobrir todos esses temas, então a gente vai falando aos pouquinhos, tá certo? Gente, hoje o tema é rinite alérgica. O que é que a gente pode fazer para evitar, para diminuir aí a incidência dessa rinite, aí desses sintomas tão comuns aqui para a gente, né? E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, Dr. Hamilton Piancó, médico otorrino aqui da Clínica Otorrinos, desde a fundação da clínica, né, que é ouro da casa aqui, Dr. Hamilton, muitíssimo obrigado pela sua presença, pelo seu tempo aqui com a gente. Tá joia, é uma satisfação, né, poder participar nesse canal de rede social. A gente vê aqui já, estou vendo a participação de vários pacientes, vários amigos, também poder divulgar, e ainda mais nesse tempo que ele está passando. Realmente ele está vivendo um período de grandes, intensas chuvas, e que nós como cearenses, né, na verdade, chuvas para a gente tem, na verdade, de agradecer a Deus, né, pelo sofrimento que nosso povo já passou por tantas secas, né. Mas é um período também desafiador, porque com isso também vem essa descompensaçãozinha do tema de hoje, né, que acompanha muito essa sazonalidade que é em relação à parte da rinite, né, que vamos falar aqui. Eu acho que o cearense é um dos poucos, né, que quando olha para a rua diz assim, o tempo está bonito, né? Então, quando diz isso, a gente já sabe que é cearense. Mas, Hamilton, Exatamente. o que é rinite, assim, para quem está assistindo a gente aqui? Quando é que a pessoa vai desconfiar ali? Opa, eu acho que isso é uma rinite. Pronto, assim, a rinite, né, João Paulo, que a gente vê o seguinte, se a gente for ver no nosso consultório, eu acho que é mais ou menos uns 70% do nossos pacientes, né? Que aí vem aqui para a gente participar dessa colaboração de ajuda no tratamento e no diagnóstico. Então, a rinite, na verdade, é toda e qualquer inflamação, irritação da parte nasal. Sendo que a rinite ela tem várias causas, né? Que vamos falar, mas são sintomas muito conhecidos, né? Todo mundo, acredita, se eu perguntar aqui, sem nem mesmo ver os nossos pacientes, nossos amigos que estão assistindo aqui no Instagram, mas se eu perguntar se alguém já teve sintoma de rinite, eu tenho certeza que 100% vai dizer que sim. Que é o sintoma de coriza, de escorrimento de nariz, são os espirros, é a obstrução nasal, que quer dizer o entupimento do nariz, a congestão nasal, e que pode vir até acompanhado de sintomas consequentes a isso, como dor de cabeça também, ou então até ressecamento de garganta, pelo fato de respirar muito pela boca, principalmente à noite, devido ao nariz estar acometido com essa inflamação, que tem mais de uma causa. Tá certo, tá certo. São sintomas extremamente comuns, né? Então, quando começam esses sintomas de espirro, nariz escorrendo, coceira, nariz entupido, levantar aí a suspeita de que pode ser realmente um caso de É, rinite. Amigo, você até é adiantou, mas interessante. deixa. Pode falar, Milton. Interessante, João Paulo, só adicionar aqui que a gente está vivendo o contexto que a gente está vivendo, né? Tá, graças a Deus, a pandemia, no momento, está no nível de controle, né? A pandemia da Covid, a gente ainda não, assim, ninguém pode dar como vencido, mas graças a Deus, então, a gente vê com o êxito da vacinação, né? E do comprometimento da população e também a cepa, né, que não está tão agressiva, então a gente vê que está numa situação mais tranquila, porém a rinite, que são sintomas de irritação nasal, de inflamação, pode servir como porta de entrada para o próprio Covid, mas também para outros vírus, da influenza, né, que enfrentamos aí
uma nova cepa também da influenza. Então, o tratamento da rinite hoje, se já era importante anteriormente, a pandemia, nesse momento atual, é cada vez mais importante estarmos cada vez mais compensados do ponto de vista de função nasal. Legal. E aí você adiantou aqui, Hamilton, falou que tem várias causas de rinite, né? É, e a alérgica, realmente é uma causa comum? Ou tem outro tipo aí que é mais comum do que a rinite alérgica, que a gente deva se preocupar ou prestar mais atenção? A rinite alérgica, ela, assim, até mesmo sem fazer nenhum exame, né, a própria pessoa, você pode já desconfiar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu digo que quem tem rinite alérgica, na verdade, acaba detectando se a faxineira de casa fez o serviço bem feito ou não. Porque quando você chega em casa, você começa a espirrar muito, demais. Então, a pessoa que tem rinite alérgica, na maioria das vezes, quais são os grandes agentes? É a poeira, é o mofo e é o ácaro. A poeira, a gente chama de poeira domiciliar. É aquela poeira carreada pelo vento. Aqui em Fortaleza, nós temos uma grande dádiva de Deus, né, digamos assim, que é fresco, né? Queira ou não queira, pode fazer calor, mas a gente tem a brisa. Mas o vento que é carregado para dentro das nossas casas também carrega a poeira que está lá fora da nossa casa. E a poeira, na maioria dos pacientes que têm rinite alérgica, vai ser um dos grandes vilões. Então, se a faxina, por exemplo, da casa não foi bem feita, se você está no ar-condicionado, naquele friozinho do ar-condicionado, fugindo do calor, e o filtro do ar-condicionado não está limpo, você vai começar a ter aqueles famosos sintomas da rinite alérgica. Começa aquela espirradeira sem fim, nariz entupindo, nariz escorrendo, olho lacrimejando, né? Que todo mundo que tem rinite se lembra bem disso. E outro fator importante também são as roupas de cama, lençóis, travesseiros, sofás, almofadas de sofá. João Paulo, na época agora da pandemia, a gente passou pelo lockdown. Por um lado, a rinite melhorou, porque as pessoas usavam máscara, né? Para todo canto. Então, a máscara também funcionava como certo filtro para a poeira, né? Além de ser barreira também contra a contaminação por vírus. Isso aí, muitos pacientes, a gente viu que melhorou a rinite. Mas, por outro lado, as pessoas ficavam muito dentro de casa. Então, o que acontecia? Principalmente as crianças, comiam muito no sofá, muito na cama, levava comida para a cama. Ali aquele farelinho que fica caindo na cama, no sofá, faz com que haja uma proliferação maior de um bichinho chamado ácaro. E o ácaro, ele vai povoar ali o travesseiro, a almofada, a roupa de cama. Uma coisa bem interessante, João Paulo, que até os pacientes perguntam, cabeça molhada, quando você sai do chuveiro, aí você está com a cabeça molhada, vai se deitar no travesseiro. Por que piora a rinite? Se a gente parar para pensar, quando você deita com a cabeça molhada no travesseiro, o travesseiro vai ficar úmido. E aí esse bichinho também chamado ácaro, que causa rinite, ao inalarmos, o ácaro, ele vai povoar o travesseiro de uma maneira mais fácil. Então é importante também que você sair do banheiro, aquela história de secar o cabelo para depois se deitar, também é importante para evitar rinite. Tem alguns costumes populares que a gente verifica que são importantes. O É mofo, legal. Aí, desculpa só te interromper um pouquinho, amigo. É legal na que hora, muita gente pergunta, né? Especialmente assim, ó, eu tô. A minha mãe, a minha avó disse que dormir de cabelo molhado piora a rinite, né? E isso é piora a verdade? rinite. Isso não é Não, verdade? Pronto, você acabou de exatamente, não é um responder aí. mito. Não é Exatamente, mito, não é um mito. tem uma justificativa científica Tem aí um atrás fundo disso, de né? verdade. Outra coisa também importante é o mofo, né? O mofo é mais assim, esse período de chuva agora, ele está sendo importante. O que é que acontece? O mofo é o fungo, nada mais é do que o fungo. Então a umidade que vai filtrando, por exemplo, as paredes, né? Vai proliferando mais o fungo. Então, muitas pessoas que também têm rinite alérgica vão ter alergia ao fungo que contém no mofo. E é outro fator que pode desencadear um sintoma de rinite.
E os sintomas de rinite, quem tem rinite sabe como é que é. Ela altera a qualidade de vida da pessoa, altera. A rinite ela é tão importante nesse sentido que, por exemplo, crianças às vezes estão se atrasando no colégio, estão caindo a nota, simplesmente porque, devido à rinite, quando vai dormir, o nariz fica todo entupidinho, não consegue respirar bem à noite, não tem uma qualidade de sono boa. No outro dia, como é que está essa criança, principalmente de manhãzinha, se for estudar de manhã, sonolenta, aí vai ter um déficit de atenção, a criança não vai conseguir prestar atenção no que o professor está falando. E aí, às vezes, os pais pensam que ali é por conta que a criança não está tendo uma dedicação, mas pode ser fruto desse sintoma, que às vezes a pessoa olha assim, não, esse menino sempre teve rinite, isso aqui é comum, e acha que é um sintoma corriqueiro. Mas aí começa a refletir, até mesmo no desempenho escolar, no desempenho profissional, porque o paciente que tem rinite, ele vai, às vezes, sonolento também para o trabalho, além do que confunde. Muita gente, muitos pacientes hoje em dia, eles ficam aflitos porque confunde com sintomas gripais. E muitas vezes não é tão fácil diferenciar. Uma rinite muito forte causa moleza, porque a pessoa dormiu mal à noite, o nariz fica escorrendo bastante, fica entupido, fica inchado aqui, e às vezes só mesmo através da consulta, nas rinites mais intensas, que a gente vai conseguir diferenciar. Tem esse impacto até na qualidade de vida do indivíduo. Boa, boa. Hamilton, e aí eu vou aproveitar já que você falou aí dessa questão dos sintomas mais intensos e responde pra gente. Qual é a diferença, né? Isso é uma pergunta bem comum pra gente. Qual é a diferença de rinite para sinusite? Qual é a diferença entre as duas? As duas são parecidas? Uma tá ali simulando a outra? Como é que é? João Paulo, eu não sei se a imagem, eu vou botar aqui, não sei se vai ficar... Tá visível aí? Será que tá visível? Tá sim, pode subir um pouquinho. Pronto, aqui tá bom, pronto. Então, nesse pequeno assim, modelo, né, aqui que a gente está vendo é a parte interna do nariz, certo? Aí no nosso nariz, a gente pensa às vezes que o nariz não tem muita coisa, mas tem. Tem essas saliências carnosas, que são chamados cornetos, né, que são mais de um, na verdade são três, pode ser até quatro. E no nosso nariz, é importante isso porque acontece a drenagem. Está vendo essa cavidadezinha aqui? Já é do seio da face, né? Dessa regiãozinha aqui. Quando a pessoa sente dor de cabeça aqui, na verdade é porque está cheio de catarro, cheio de secreção aqui nessa região. Como tem esse outro seio da face, que tem um nomezinho chamado de esfenóide, por exemplo, que a pessoa pode sentir até dor de cabeça aqui. Às vezes a pessoa pensa que sinusite é só dor aqui. Você pode ter dor aqui também, que às vezes é por conta desse probleminha aqui. O que é que acontece? A diferença de rinite para sinusite. Rinite é quando o problema está só aqui. Sendo que a sinusite, que já a gente pode considerar como uma complicação da rinite, na verdade o nome não é nem assim nem está certo o nome sinusite. O nome certo seria rinocinusite. Porque é dificílimo a situação de você ter uma sinusite acometendo aqui os seios da face, que nós temos seios da face aqui, frontal, maxilar, etimoide, esfenoidal, você ter sinusite sem ter rinite. Então você começa com o nariz funcionando mal, no que começa funcionando mal, as secreções, o catarro, digamos assim, vai se acumulando. No que vai se acumulando, se acumula tanto que vai inflamando toda essa região. E aí fica um quadro como se fosse uma gripe que não vai embora. Nem sempre é uma sinusite que dá dor facial. A sinusite é um diagnóstico que às vezes é fácil e às vezes não é tão fácil. Às vezes precisa aumentar a consulta com o otorrino. Porque tem sinusite, João Paulo, que o paciente, o indivíduo pode sentir somente, você pode só sentir tosse. Você que está escutando aí, você pode sentir só uma tosse. Como é que você vai saber que está com sinusite só sentindo uma tosse? Então, às vezes, a gente precisa avaliar, precisa fazer um recurso de um exame, que é um exame que a gente vai, tipo, com uma sondinha em consultório, que é a fibra óptica. Pronto, aqui está na posição. E que essa sonda de fibra óptica, que é o famoso exame, nome até grande, videonasolaringoscopia, é um examezinho que vai com a luzinha de fibra óptica aqui, sai no vídeo, e às vezes a gente diagnostica só com esse exame, João Paulo.
Porque a gente pode ver uma secreçãozinha aqui vindo daqui para cá, escorregando para cá, vindo para cá e causando a tosse do paciente. E às vezes vem aquela surpresa, doutor, mas como é que pode? Eu não tenho dor de cabeça, eu não sinto às vezes nem tanto sintoma de nariz, pois sinusite também pode se apresentar dessa maneira. Então tem várias vertentes. Mas o que é mais comum para você que está escutando assim, para saber, quando é que eu estou com sinusite, quando é que eu estou só com rinite? Você vai desconfiar de sinusite realmente quando você começa com o nariz muito entupido, escorrendo, espirrando, ou então só entupido, mas começa a ter pressão, aquela pressão aqui, incha mais os olhos, pressão aqui, dor, pode ter dor, mais de um lado do que do outro. E começa a ver que não fica bom. Principalmente criança, um critério assim para você dizer que é sinusite é quando a criança pega tipo um quadro gripal, passa 10 dias a criança não fica boa. Então passou 10 dias não ficou bom, tinha algo retroalimentando esse quadro gripal. E aí, na maioria das vezes, até para diagnóstico, se usa esse tempo, mais de 10 dias. Pode ser um sinusite. E a confirmação a gente vê em consultório. Mas para você já fica desconfiado. É a famosa gripe velha, né, Hamilton? O pessoal Gripe chega às velha, vezes fica o quadro... com 7, 10 dias. Então, a gripe não está indo embora, a gripe está ficando velha. Na verdade, a gripe, o vírus já foi, né? Então, na verdade, já é um quadro mais de sinusite, na verdade. Você está aparecendo. O áudio está um pouquinho baixo para a gente, Hamilton. Não sei se desconectou o teu fone, mas está um pouquinho baixo. Um fator também é em relação à pressão de ouvido. Então, o que é que acontece? Tudo é interconectado, né? Se você ver aqui, tem um buraquinho bem aqui atrás. É atrás do nosso nariz. Pois é aqui onde deságua o ouvido. O ouvido, na parte interna dele, ele se comunica apenas com o nariz. Então, se a pessoa, por exemplo, for viajar, está com a rinite, está com o nariz entupido, vai viajar com rinite atacada, grande chance de ter dor de ouvido durante o voo. Já pensou? Acontece mais em crianças. Quem não já viajou de avião e viu uma criancinha chorando durante o voo, aquele choro de dor que dá pena, muitas vezes é porque a criança viajou com a rinite descompensada, na hora do avião decolar ou aterrissar, tem uma variação de pressão muito grande. O que é que acontece? Secreçãozinha passa por esse buraquinho, vai lá para o ouvido, ou então o ouvido não consegue equalizar a pressão necessária para poder vencer aquela altitude do avião, que é a chamada, tem um nomezinho, né, que é barotite. Baro é de pressão, otite é de inflamação. Então é muito desagradável. Então quem for viajar de avião, principalmente agora os feriados, nas férias, tem de ver sua rinite. Se você notar, tem um lado que está entupindo, esse aqui está entupindo, esse outro não. Aí você vai viajar de avião com o nariz congestionado, dê uma passadinha antes, veja seu otorrino, compense sua rinite, porque eu vou lhe dizer, é muito desagradável, né, João Paulo? Tem dor de ouvido durante a viagem aérea. Esse é um alerta excelente, excelente mesmo, Milton, porque é uma coisa tão simples de tratar, né, que você tem uma situação ali que às vezes acaba sua viagem, né? Realmente uma dor de ouvido lá no avião que você não tem às vezes o que fazer, o remédio ficou na mala que você despachou e é uma situação bem complicada mesmo. Hamilton, rinite é uma coisa que pega. Você está lá com o seu quadro de rinite, essa rinite passa para alguém na casa, para algum amigo que tem contato, é algo contagioso? Aí depende, João Paulo, da causa da rinite. Por exemplo, rinite alérgica não vai transmitir, porque aí não é por um agente infeccioso. O que vai acontecer é que muita gente pergunta, doutor, a minha rinite ela é familiar, ela é hereditária? A rinite, no geral, tem uma característica familiar. Então é muito comum estar a família toda exposta ao mesmo ambiente, pai, mãe, irmão, todo mundo com rinite. Aí às vezes pensa que ali a rinite alérgica foi transmissível. Não, ali é porque está todo mundo tem a genética para a rinite, está exposto no mesmo ambiente e pode descompensar a rinite. Mas existe um tipo de rinite que é a chamada rinite viral, a rinite infecciosa, a rinite bacteriana, que acontece nas gripes. Essa é contagiosa. A rinite da Covid, que a Covid deu muita rinite. Até tocando na parte da Covid, aí muitos pacientes que acompanhamos teve perda de olfato.
E às vezes pensa que foi da rinite. Só para lembrar, nem tudo é rinite. Por exemplo, não só na Covid, mas em casos gripais, resfriados comuns, o vírus ele pode ocasionar uma lesão, uma inflamação do nervo. O nervo olfatório ele fica bem aqui, no teto do nosso nariz, aqui na parte aqui. Esse nervo, quando inflama, causa uma neurite e pode ter perda de olfato. Muita gente até hoje tem alguma sequela da Covid, por exemplo, que é chamada de hiposmia, e não foi diretamente relacionado com a rinite. Mas, se você não trata a sua rinite, o ar não vai entrar direito pelo nariz, não vai estimular essa região que foi afetada do nervo olfatório, e essa perda de olfato, que já poderia ter sido reversível há mais meses atrás, continua às vezes por um ano e meio, 2 anos. Então, a recuperação desse nervo depende do tratamento da rinite. Então, a rinite infecciosa, a gente se deparou muito nessas síndromes gripais, e você vê que é altamente transmissível. Pode ter uma transmissão muito grande, principalmente em criança. Esse período agora, das chuvas, eu tenho atendido muitas crianças com quadros de rinite infecciosa. Por quê? Porque a criancinha, nessa idade, principalmente pré-escolar, a criancinha, tudo que ela pega, ela leva para a boca, né? A gente sabe disso. É difícil você garantir uma higiene 100% da criança. Então, o que acontece? Essa idade de 3, 4, 5 anos, já é muito comum e conhecidas as infecções virais da infância, as viroses da infância, chamada. E a gente chama de virose também, porque muita gente diz, o que é virose? Tudo, né? Que causa rinite, é um dos sintomas principais. Muita gente pergunta, o que é virose? Se a gente for ver, é porque são vários vírus que podem causar os sintomas de rinite viral. Você tem rinovírus, adenovírus, vírus sensicial respiratório, tem a própria influenza, né? E tem também, no momento a gente está com a circulação menor, mas tem o próprio Covid. Então, o que é que acontece? Muito transmissível, principalmente em crianças, né? Então, e uma forma de você prevenir a evolução para a sinusite é você, desde o início, você já diagnosticar, acompanhar, lavar o nariz, dar medicação de acordo com a fase que está, a gente evita complicações. Muito bom. Aí você até comentou, né? Essa questão da hereditariedade, né, é realmente uma coisa que a gente observa, que é muito comum você ver os pais que têm um quadro alérgico, né? E você percebe também nas crianças. Gente, já recebemos aqui alguns comentários bem legais, né? A Nayara até comentou aqui que a filha dela está desse jeito, um quadro bem arrastado já há 10 dias, inclusive está usando antibiótico, né? Ou seja, realmente já era um quadro de sinusite, né? Então, bem legal. Fiquem à vontade. Se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar, que a gente vai tentar responder todas. Eu vou puxar aqui a primeira pergunta aqui, tá certo, Hamilton? Crise de rinite pode dar falta de ar? A Anne perguntou aqui no Instagram. Pode dar sim. Porque o que acontece? Ó, quando causa falta de ar, principalmente aqui eu vou mostrar aqui o desenhozinho, é por conta dessa estruturazinha aqui. É o chamado corneto, que vulgarmente é conhecido popularmente, né, por cartucho, né? Cartucho nasal. O corneto, que é esse primeiro aqui, tem esse outro aqui, mas esse aqui é o que entope mais o nariz. Quando está numa crise inflamatória de rinite, o que é que acontece com ele? Ele aumenta igual um balãozinho, ele fica cheio de sangue dele devido ao processo inflamatório e imediatamente entope seu nariz. E aí o que é que acontece? Quando você fica com o nariz todo obstruído, nós, seres humanos, a gente não foi feito para ficar respirando pela boca, não. A respiração bucal pela boca é uma coisa de exceção. Aí você tem que fazer seus esforços do dia a dia, subir uma escada, você tem que fazer uma atividade física do seu esporte. O que é que acontece? Você vai começar a sentir a respiração ofegante. Porque a respiração está sendo mais pela boca, não está sendo pelo nariz, que seria a respiração correta. A respiração nasal, ela tem uma função importantíssima para a nossa respiração. Porque no nariz há um serviço de filtro, é filtrado o ar, é aquecido o ar e umidificado. Então, quando ele faz esse serviço, a respiração ela flui de uma maneira mais tranquila. Quando perde a função nasal, o ar pode entrar até em quantidade pela boca, mas não é a mesma qualidade. Então, aí se dá uma respiração ofegante. E aí tem outros agravantes. Se por acaso o indivíduo, a pessoa, tem um sobrepeso, tem outros problemas mais, cardiocirculatórios, ou tem algum sintoma de bronquite, de asma, vai agravar.
Até mesmo, João Paulo, é uma coisa importante dizer que já está com um certo tempo que a medicina viu que essa via aérea do nariz até o pulmão é chamada de via aérea única. O que é que quer dizer isso? Se piora a sua rinite e você tem asma, você pode piorar a sua asma. Se piora a sua rinite e você já tem idade, por exemplo, é idoso, tem aqueles probleminhas que acontecem com a idade, DPOC, enfisema, né, bronquite crônica, tem uma tendência a piorar mais. Então, o problema nasal funciona como agravante de problemas de via aérea inferior, que aí via aérea inferior é pulmão, são os brônquios terminais, então via aérea única. E aí pode causar falta de ar também, nesse sentido. Mas na maioria das vezes é porque você fica com o nariz muito fechadinho, vai fazer os esforços do dia a dia, seus afazeres, e aí não dá conta ficar respirando mais pela boca. Aí vai ficar meio cansadinha mesmo, principalmente se tiver de subir uma escada, pegar um peso, né? Então é mais dessa ordem mesmo. Legal, é importante salientar que realmente a rinite alérgica ela tem relação, como você falou, com a asma e também com a alergia de pele também, né? Então, na verdade, ela estaria ali, meio que se você está com uma rinite descompensada, se ela não está sendo bem tratada, ela pode estar, digamos assim, chamando, né, propiciando as crises de asma. Então, quem tem asma tem sempre que ver se tem sintoma de rinite para tratar bem esses rinites e evitar, né, tá naquela ciranda de tem uma crise, sai de uma crise entre outra, né? Então, realmente é como você falou, é uma via única que tem que tratar tudo para poder compensar bem aquela pessoa que está com rinite, né? Não é o nariz que está com rinite, não são os pulmões que estão com rinite, é realmente aquela pessoa que tem que tratar como um todo. Outra pergunta bem legal, Milton. A rinite pode trazer sangramentos no nariz? Olha, assim, João Paulo, é muito frequente, certo? Tem mais de um mecanismo, mas o que é que acontece? Quando você raciocina, você se lembra que todo mundo já teve rinite, uma crise, isso aqui fica tudo inchadinho por dentro. E essas estruturas aqui, vou voltar aqui usar aqui no modelozinho para me ajudar, essa estruturazinha aqui, que eu já falei aqui do cornetinho, esse cornetinho ele é muito vascularizado, muito. Então corre muito, são vasos bem pequenininhos. Mas quando você está com rinite, ele fica todo vermelhinho, fica todo inchadinho. E aí, com a respiração mais forçada, pode haver ressecamento dessa estrutura. E aí pode ter uns escapes sanguíneos, que na maioria das vezes são sangramentos não tão abundantes. Mas outra estrutura também que causa muito sangramento, principalmente em criança, também, porque a criança fica com rinite, aí fica querendo mexer, né? Não se aguenta, né? Às vezes está com a unha um pouquinho grande, aí fere um pouquinho, é o septo. O septo fica aqui no meio, ó, do nosso nariz, né? Tem essa partezinha molezinha, lá para dentro é mais ósseo, é mais duro. Mas o septo aqui, logo na frente, ele tem muitos vasozinhos, bem pequenininhos. Mas quando fere, até que pode ser por ressecamento, pode ser por manipulação digital, ressecamento ligado com a rinite, porque você tem que respirar mais forte pelo nariz, aí tem essa corizazinha, fica tudo muito inflamadinho, pode haver um sangramento aqui do septo também. O do septo, o sangramento, às vezes pode ser até volumoso, você vê aquele sangue vivo mesmo descendo tudo. Mas eu vou ensinar aqui para vocês, se estão passando por algum histórico de sangramento, ou se depararem, o que é que faz numa situação dessa? Porque às vezes a pessoa vê ali e fica assustada, pode ser até com a sua criança, tudo. Então nessa hora, tentar ficar calmo, então lavar o nariz com soro, que a gente vai até comentar mais um pouquinho, mas você lava com soro, ou com seringa, ou então aqueles dispositivozinhos que já vem pronto, né? E você lava e comprime. Ó, você faz esse movimento aqui botar aqui, de pinça. Porque o septo, se você apertar aqui com pressão digital, aí deixa a criança, então até o mesmo adulto, respirando mais pela boca, vai chegar a hora que ele para mais rápido, porque os vasozinhos são bem pequenininhos. Então você comprime aquele vasozinho, ele para de sangrar, ele não consegue ficar sangrando muito, certo? Diferente dos vasos lá de trás do nariz, que raramente acontece de dar um sangramento bem volumoso, que geralmente acontece em pacientes de mais idade, pacientes que têm problemas já de hipertensão, e tem também o chamado enrijecimento das artérias. Aí já não é tão comum da rinite. Da rinite é mais aqui da frente do nariz mesmo, é um sangramento mais benigno, que você trata a rinite, faz essa manobrazinha de compressão, em pouco tempo a rinite se resolvendo, o sangramento ele para. Ótimo.
Excelente, amigo. É importante até, você falou que são causas simples, como uma simples rinite pode causar realmente o sangramento, né? E é muito comum, né? Lógico, a gente como pai ficaria aflito também de ver nossos filhos, né, com sangramento. Nossas filhas, né, amigo? Nós só temos meninas, É né? terrível. Nossas meninas com sangramento nasal. É, É algo que aflige, né? Mas realmente é assusta, uma causa é, muito benigna, né? é. Como a Milton falou, essa simples manobra aqui de apertar o nariz, esperar um pouquinho ali, na maioria das vezes, né, já resolve. É diferente daquela imagem que os filmes passam na pessoa quando sangra o nariz, nossa, é porque o negócio está muito sério, né? Então, calma, na tranquilidade, aperta o nariz, se realmente é um sangramento que está recorrente, precisa realmente passar, ser avaliado, às vezes precisa de algum tratamento, de algum medicamento também para ajudar a controlar esse Às vezes sangramento. acontece também, João Paulo, uns casos assim que a gente se depara examinando, né, consultório. Aí não dá para vocês mesmos que estão escutando conseguir descobrir, só mesmo quando é avaliado pelo profissional. É porque às vezes o que acontece? Tem um septozinho que eu falei aqui, eu já peguei caso, assim, do septo, tem um desvio, né, fazer essa barriguinha aqui muito para um lado só, aí às vezes a rinite não é nem tão forte, mas como tem essa barriga do septo, esse desvio para um lado, o ar toda a vida, quando a pessoa respira um pouco mais forte, sai passando aqui e vai ferindo o septo, devido ao desvio do septo. Então, em alguns casos, a gente precisa tratar clinicamente e corrigir cirurgicamente o desvio para sanar o sangramento. Existem umas causas assim mais específicas, mas não é o mais frequente, não. O mais frequente é como a gente já comentou. Legal. Hamilton, vamos aqui para mais uma pergunta aqui da Janaína. Ela comentou aqui que meu nariz vive entupido, o tempo todo respiro pela boca, me sinto cansada. O que fazer? Pronto, Janaína, assim, tem alguns detalhezinhos que a gente raciocina, mas se fica todo o tempo entupido, totalmente obstruído, é porque tem causa mecânica. O que quer dizer? A gente tem de raciocinar aqui, o nosso nariz, aqui é como se fosse um telhado de uma casa, né? E aqui internamente é como se fossem as portas da casa. E tem mais de uma portinha. Então essas portas da casa, que faz correr o ar para trás, podem ter bloqueios. O bloqueio pode ser o septo, que é o que divide a narina, tem alguma porção que está desviada. Os cornetinhos podem estar grandes, que interessante é o seguinte, os cornetos, que eu mostrei aqui, né, que tem um cornetinho, ele pode aumentar numa crise de rinite, e depois que passa a crise, a pessoa fica bem, respirando bem. Mas tem situações que o cornetinho, o que é que acontece? Ele aumenta, mas não consegue mais diminuir para o tamanho normal, porque foram tantas crises que aconteceram que ele, chamado hipertrofiou, aumentou de uma maneira que, para reverter, praticamente fica de maneira impossível na situação. Pode até diminuir, mas não diminui tanto. E aí, numa situação dessa, pode ser que seja o seu caso, pode ser que não seja, mas pode ser que você tenha também esse aumento desses cornetos e que tenha de se lançar mão de dois tratamentos, um tratamento clínico e um tratamento cirúrgico. Existe essa possibilidade. A gente desconfia sempre quando o paciente tem entupimento de nariz, esse entupimento não vai embora. Porque se a gente raciocinar, alergia. A pessoa está aqui com poeira, mofo, ácaro, ou então foi para um engenheiro que trabalha numa obra, ou então a criança que foi para o interior brincar de cavalo, no seu interior, tudo, aquela confusão de poeira, jogar futebol. Naquele momento vem a rinite, ou então a reforma da casa, né? Vem a rinite. Mas quando passa aquela fase ali que você foi exposto, terminou aquela reforma da sua casa, tudo, então a rinite, mesmo sem medicamento, pode até melhorar, porque não tem mais o agente que está causando. Agora, se tira aquele agente, quer dizer, você está numa situação, meu quarto está bem limpo, está tudo direitinho, não tem muito ventilador para o meu rosto, carreando aquela poeirinha que fica a suspensão para o ar. E mesmo assim, meu nariz está entupido, aí tem que investigar. Aí tem que fazer um examezinho minucioso no consultório, olhar o nariz por dentro, fazer um examezinho que a gente vai com a luzinha, que é chamada fibra óptica, que a gente consegue ver num vídeo tudo que está por dentro do seu nariz, para entender o que é que está prejudicando esse fluxo respiratório. E muitas vezes, em alguns casos, nós mão até da tomografia, para saber se tem alguma estrutura que esteja bloqueando, se tem as chamados pólipos. Eu não sei se vocês já escutaram falar dos pólipos, acho que muita gente já escutou. Os pólipos são como se fossem uns sacos gelatinosos.
como se fosse um saquinho. Imagina uma geleinha, e aí em formato de sacos, né? Cachos, né? E aí eles geralmente nascem aqui, dessa regiãozinha. E aí ele vai crescendo, são vários muitas vezes, às vezes pode ser só um, mas muitos casos são vários. Vai também ficando uma situação parecida com o corneto. Eles aumentam e não diminuem mais. Ou até conseguem desinchar um pouquinho, mas ficam lá sempre prejudicando. Então, muitas vezes, quando você diagnostica, é preciso remover. Então, a gente usa uma ferramenta cirúrgica para a ferramenta de assim, a gente usa da cirurgia uma ferramenta de tratamento, né? Melhor redigindo. Então, a gente faz um tratamento clínico e a gente identifica o que é que está bloqueando mesmo. Se isso está bloqueando, então ele tem de desbloquear. Ele tem de abrir as portas da casa para poder drenar melhor o seu nariz e respirar melhor. Mas pode ser também, eu já peguei caso até de duas pacientes irmãs que tinham os cornetos grandes, mas nunca fez tratamento, nunca tinha feito. Aí o que é que eu fiz? Vamos tratar, fazer o protocolozinho de tratamento acompanhando, e aí envolve estratégias de sprays nasais, com tetracorticoide, mas o percentual desse corticoide que passa para o seu corpo é muito pequeno, isso foi um grande avanço da medicina. Antigamente, bem antigamente, os otorrinos mais antigos, né, eles contavam para a gente, né, João Paulo, que era muito comum injetar a corticoide no corneto, já estava dentro do consultório. Aí a tecnologia beneficiou a medicina, então surgiram os sprays nasais com corticoide inalatório, que o percentual desse remédio que passa para o corpo da gente é tão pequeno que até mesmo em pacientes diabéticos, muitas vezes não causa nenhum agravamento de glicemia. Então, esses tratamentos que nós usamos, várias estratégias, spray nasais, lavagem nasal, em alguns casos, medicamentos antialérgicos durante um certo período, em alguns casos mais intensos, a gente pondera bastante, um corticoide oral, mas com muito cuidado. Então, a gente consegue tirar da crise, fazer uma manutenção de tratamento, melhorando a qualidade de vida do paciente, e a gente vê até onde que a gente pode ir clinicamente. Porque tem alguns casos que realmente a gente tem de raciocinar em usar a parte cirúrgica para poder dar um benefício para o remédio até mesmo conseguir entrar no nariz. Porque tem pacientes, a gente olha para o narizinho, nenhum remédio consegue entrar porque os cornetinhos não deixam. Então são várias vertentes que a gente vai avaliando e vai individualizando o tratamento da rinite para cada paciente. Essa pessoa, Hamilton, que chega muitas vezes angustiada, que está com esses sintomas antigos, que são recorrentes, qual é a mensagem que a gente pode passar para elas assim, em termos de cura? Existe uma cura para a rinite? A rinite é assim, o que é que acontece? Eu digo assim, não assim, a gente pode dizer assim, existe um controle. Quando é crônico mesmo, então assim, toda a vida que o indivíduo vai se expor, você se expõe assim, àquele ambiente, pode ser poeira, como eu falei, ácaro, mofo, mas também pode ser produtos químicos, né? Por exemplo, um perfume pode causar uma irritação no seu nariz, aí não ser pela alergia, ser pela irritação. Falando até do Chico, só um pouco para a gente lembrar algumas outras causas que faltam comentar, tem umas causas interessantes de rinite. Por exemplo, tem rinite que é chamada rinite gustatória. Gustatória é quando o indivíduo está se alimentando e aí é um alimento geralmente assim, mais soco, um alimento mais quente, aí começa a escorrer o nariz. Então é um reflexo chamado rinite gustatória. Eu não sei se, com certeza alguém que está assistindo já está se lembrando de que já teve essa rinite gustatória. E existe até mesmo chamada rinite do idoso. A rinite do idoso, ela acontece, como eu estou falando, avançada idade. Tem a ver com o processo de degeneração da mucosa, quer dizer, vai envelhecendo a mucosa, a parte interna do nariz, vai causando mais ressecamento, atrofia da mucosa. O indivíduo, o idoso, ele fica com intolerância ao frio ali, quando tem aquele ventinho frio, piora mais. Então, a rinite do idoso. E existe também, as gestantes que estão assistindo, a rinite gestacional. Muitas vezes a mulher não tem rinite, muita rinite, mas quando começa a gravidez, principalmente no primeiro trimestre, São Paulo, a circulação da gestante, ela fica, assim, os vasos ficam vasodilatados, né, devido ao entumecimento que acontece no corpo todo, devido à tempestade hormonal da gestação, principalmente no primeiro trimestre, nos 3 meses.
E o nariz não é diferente. Então, o que é que acontece? Os vasos sanguíneos também ficam entumecidos. E aí começa a inchar os cornetos, coriza, e fica mais no primeiro trimestre. Passados os 3 meses, geralmente tem uma tendência a melhora. E até tocando nesse assunto, lembrando, às vezes a gestante pergunta, doutor, eu estou gestante, agora eu não tenho, não tenho mais saída, né? Não tenho mais tratamento, porque eu estou gestante. Não, tem. No caso, para a gestante, a gente faz uma individualização, a gente vê os medicamentos mais seguros para a gestação, a categoria de risco, que é a chamada categoria B, que é a mesma categoria que está o Dramin, que está o Tilenol. Nossos medicamentos de rinite também podem obedecer essa categoria. A gente tem como conduzir nesse período gestacional, amenizando o sofrimento desse período. Legal. A gente viu que tem o que fazer. Uma cura definitiva para a rinite alérgica realmente não existe. A rinite, mas... na verdade, ela, não posso complementando, tem um controle, né? Como é que é o controle? Uma parte fundamental é a higiene ambiental. Esse nome, higiene ambiental. O que é que significa higiene ambiental? É você olhar o ambiente e diminuir a poeira do ambiente, o mofo, o ácaro, principalmente. Como é que se faz isso dentro de casa? Quando eu vou falar para meus pacientes, eu digo o seguinte, são cuidados de hotelaria. Paciente, chega um adulto, então uma criança que tem bastante rinite, cuidado de hotelaria. Como é que faz no hotel? Tem que ficar todo tempo trocando a roupa de cama, limpando o travesseiro, né? Um bom hotel tem que ser assim. Senão o hóspede com rinite vai descobrir que não é um bom hotel. Porque vai começar a espirradeira, coriza, entupimento. Então, em casa não é diferente. Tem que estar trocando roupa de cama, lençóis travesseiros. Olhar muito assim debaixo da cama. Até atrás da televisão, ver se não tem poeira. Eu vou dar um exemplo. Deixa eu aproveitar, Hamilton, essa questão do... Desculpa te interromper. Mas já que você está falando da questão da troca dos lençóis, né? Com que frequência que a pessoa precisa trocar esses lençóis de cama para evitar o acúmulo de ácaro, de poeira? Então, assim, eu digo assim, depende muito da intensidade da rinite, né? Porque tem realmente rinites que são muito fortes. Eu vou dar um exemplo da minha filha do meio, certo? A Mariana, pode ser até que esteja assistindo aí. A Mariana, quando ela tinha, assim, eu acho que seus 6 anos, mais ou menos, de idade, eu estava com ela no quarto, e ela começou a espirradeira. Espirrando muito, tudo. Aí eu já ia pegar o antialérgico, né? Eu tinha em casa. Sempre que eu olhei assim no quarto dela, estava tudo limpinho. Aí quando eu olhei ali lá em cima, estava um bichinho de pelúcia, que tinha muito tempo que estava esquecido ali, ninguém procurava. Esquecemos daquele bichinho de pelúcia. Aí nesse momento me deu uma luz. Não, peraí, fazer um teste. Aí peguei o bichinho de pelúcia, tirei do quarto. Conclusão, Mariana parou de espirrar naquele exato momento. E eu não precisei usar antialérgico. Então, a higiene ambiental é muito isso. Então, eu vou dizer assim, não existe uma quantidade totalmente certa. É subjetivo, é bom senso. Por quê? Os pais, ou então você mesmo, estando em casa com sua esposa, tudo, você, olha, está tendo muita crise de rinite, às vezes está tomando antialérgico, não está melhorando, tem que ser aquele pente fino mesmo. Então, assim, se puder até ficar limpando de todo dia, de 2 em 2 dias, até cessar a crise, você vai ver o seu termômetro da situação. É muito individual. Uma coisa importante, nesse período que alterna chuva, calor, é o ventilador. O ventilador, o que é que acontece? Ele não tem filtro. Concorda, João Paulo? Não tem filtro, né? É o último. Não tem como ter uma casa, muitas vezes não tem como na casa não ter ventilador. Agora tem que saber conviver com ele e lidar com ele. O que é que acontece? Como ele é uma turbina e não tem filtro, quando você varre a casa, que o certo não é nem varre, é uma coisa assim que a gente tem que lembrar. Tem de passar o pano molhado. Assim, você passa, tira a poeirinha do chão, porque se você varrer, a poeira sobe e vai ficar no ar. Você vai ver que está tudo limpinho no chão. Mas onde é que está essa poeirinha? Subiu para o ar. Mas, de qualquer forma, vai ficar uma poeirinha em suspensão no ar. O que é que o ventilador vai fazer a noite todinha quando você direciona para o seu rosto? Aquela turbina vai direcionar, carrear toda aquela poeirinha no ar, concentrada para o seu narizinho. O que é que acontece? No meio da noite você acorda com o nariz entupido, congestionado, corizando. De manhã acorda até mesmo com a garganta ressecada, doendo, de tanto respirar pela boca. Então tem que ter esse cuidado com o ventilador. Tem casos que eu recebi no consultório que é interessante, João Paulo. Até a semana passada eu recebi um caso desse, se não me engano.
Que aí a mãe disse, rapaz, doutor Milton, esse menino é tão calorento que ele dorme com o ar-condicionado no máximo, como diz lá o Wesley Safadão, no 15, e um ventilador direcionado para o rosto. Né? Aí não tem bom, realmente, né? Porque aí você tem um vento frio direcionado para o nariz, o ar-condicionado tem, o filtro tem, é melhor do que o ventilador nesse sentido? É. Mas, se tiver limpo também, né? Tem que ficar todo o tempo limpando aquele filtrinho, assim, uma vez por semana, e assim, a cada 6 meses fazer aquela limpeza técnica do aparelho, né? Mas aí o que é que acontece? O vento frio também do ar-condicionado direcionado para o rosto, o que é que acontece? Pode desencadear um mecanismo chamado vasomotor, João Paulo. Que esse mecanismo vasomotor, você conhece? Que, devido ao vento frio, os vasos sanguíneos se dilatam. Aí os cornetinhos, o que é que eles fazem? Cresce, topa o nariz, aí começa a escorrer também. Então, o vento frio do ar-condicionado não pode ficar direcionado muito para o rosto. Tem que ser uma temperatura mais ambiente. Não adianta exagerar, 23 graus mais ou menos. E aí fica complicado você ligar o ar-condicionado e ligar o ventilador, porque aí você vai direcionar o vento frio para o seu rosto. É outro cuidado. Então a temperatura, gente, vocês que gostam do ar-condicionado, realmente está chovendo, mas quando para de chover aquele calor, então liga o ar-condicionado mais ou menos em 23 graus, mais ou menos, só para climatizar, porque aquele friozinho gostoso dá para dormir, mas não adianta exagerar. E o filtro está bem limpo e não dá para ficar ventilador e ar-condicionado ao mesmo tempo. O ventilador, limpar bem as pazinhas do ventilador, deixar ele hiper limpo, tá certo? E não direcionar para o seu rosto. E aí o seu quarto tem que estar muito limpo. Uma coisa muito importante também, João Paulo, é que o nosso quarto não pode lembrar escritório. Não pode lembrar escritório. Certo? Porque é muito comum hoje em dia você ter sua cama e ter escrivaninha no seu quarto e já está lá com impressora, os papéis, tudo lá, e você acorda, home office, já vai trabalhar ali no computador com impressora, com tudo. Mas aí o que acontece? Pode acontecer? Pode, é super normal. Mas aí quando termina a atividade do seu home office, por exemplo, ou então do seu estudo, você deixa tudo guardadinho, tudo limpinho, não pode ficar coisa que lembra escritório, ali por cima, ali perto, porque quando for à noite, quando você for dormir, você vai respirar todas aquelas impurezazinhas e vai piorar a rinite. Então tem que estar tudo fechadinho, tudo bonitinho. Comer na cama, evitar ao máximo. Aquele farelozinho que cai ali vai fazer aumentar esses ácaros. Então, assim, não dá também evitar o costume, o hábito de comer ali na cama, principalmente biscoito, né? Aquelas coisas que criança não pode comer também, quem sabe que pode, né? Aquelas coisas cheias de corante, né? Eu estava dizendo, é o nome do produto, todo mundo já sabe o que é, né? As coisinhas assim, que ninguém pode, né? Esses biscoitinhos, essas coisinhas salgadas, aqueles salgadinhos, então ali tem que evitar ele comer na cozinha mesmo, porque se você come ali na cama, vai ter aquele farelinho, vai piorar a sua rinite, não tenha dúvida. Então essa Legal. parte ambiental é importantíssima. Vamos tocar aqui no ponto muito comum hoje em dia, Hamilton, que são os pets em casa. Que cuidado, primeiro, pode ter pet, não pode, assim, quem tem rinite, que cuidado é que a pessoa tem que ter com esses pets em casa. Pronto, assim, os pets, né? Assim você vê que os bichinhos de estimação, assim, eu olho assim quando a gente vai no shopping, todo canto, como eles são amáveis, né? Como assim faz companhia. Vou dar um exemplo dos meus pais. No período meu pai tem 86 anos, minha mãe tem 76. E a minha babá que cuidou de mim tem 66, então são 3 idosos. No lockdown ficaram só os 3. Mas quem foi que fez muita diferença de companhia e alegria? Olha como um animalzinho é importante. Um cachorrinho bem pequenininho, chamado Nina. Então essa aqui é um poodle toy. Então como os cachorros são amáveis, como alegrou minha mãe, né? Então os pets, ele tem um significado que já é muito real na nossa sociedade. Então não dá simplesmente para você ter um paciente que tem rinite e dizer, ó, você não vai poder ter pet, você vai ter que desfazer do seu gatinho, do seu cachorro, desfazer. Mas a gente tem de aprender a conviver com eles. Então quem tem rinite, aí tem de aprender a conviver no sentido de higiene também ambiental. Então aí o cachorrinho tem que ter o localzinho dele, tudo, não pode ficar subindo na sua cama. Não dá, porque aí tem que ter o localzinho dele. Você tem o chamegozinho com o cachorrinho, tem ali aquele demo, mas na hora, principalmente de dormir, quando ele sobe na cama, o que é que acontece? O cachorrinho, o gato principalmente, tem o ácaro. O ácaro é um bichinho pequenininho que ele se alimenta da descamação da nossa pele, mas também se alimenta da descamação da pele do animalzinho.
E o animalzinho é como se fosse um bichinho de pelúcia ambulante, né? Fofinho ali. Então, quando ele sobe na cama, por exemplo, ele deixa cair também uns ácarozinhos que está se alimentando ali da pele dele. E o ácaro, junto com nossos ácaros, fica muito ácaro. E a rinite piora. Então, tem algumas regrazinhas de convivência, assim, né? No sentido que até mesmo a medicina veterinária não vai recomendar, até pela psicologia do animal. Eu acho que quem está escutando aí, tem muita gente que já está acostumada, vou dar uma abraçadinha com o meu pet. Mas aí é uma coisa que a gente precisa saber que pode colaborar também. A higiene do próprio animal é muito importante também. E existem alguns casos que é mais delicado, né? Porque você pode ter alergia não ao ácaro, né? Normalmente ao ácaro, você pode ter alergia ao pelo do animal. Mas aí, se a gente raciocinar bem, seria fácil de descobrir isso de uma maneira muito precoce, porque a própria pessoa, toda vida que pegasse no gato ou no cachorro, ia ter uma descompensação muito notável da rinite. Você sentiria que o seu nariz estaria todo entupindo, corizando, espirrando. E eu acho que dificilmente você não descobriria que teria alergia ao próprio animal. Mas se existe uma dúvida, existe teste para fazer. Existe até pelo próprio sangue, existe também os testes cutâneos. Muitas vezes eu peço teste através do sangue para saber se tem a chamada IgE específica para o pelo do animal, né? Pode ser para o gato, para o cachorro. Lembrando também das alergias alimentares, né? Na criança, que é muito comum e agora cada vez mais diagnosticado, né? Com o advento do desenvolvimento ainda mais da formação dos profissionais, colegas pediatras, dos gastropediatras, dos alergopediatras, a criança pode ter alergia à proteína do leite, por exemplo, né? A gente sabe que como é, então pode causar. Mas também tem as alergias alimentares, que se manifestam no adulto, também na criança, que é, por exemplo, do camarão, né? Os crustáceos, né? Tem pessoas que não podem se chegar perto do camarão, né? Se você vai comer uma empadinha, não sabe, tem um camarão, dá alergia, dá rinite, tem casos mais extremos que a gente sabe que pode dar edema de glote. Tem casos mais fortes. Mas o mais comum mesmo são reações mais comuns mesmo, assim. Ninguém se lembra tanto da rinite, mas pode causar rinite. As alergias alimentares a gente tem que ter cuidado também nesse sentido. Mas do animalzinho, voltando para o animalzinho, se detecta que o pelo do animal, realmente, você tem alergia ao pelo do animal, aí essas regras de convivências vão ser mais reforçadas, né? Você pode conviver, mas você não pode ter aquele chamego todo tempo, tudo. Tem alguns animais também, a gente sabe, que solta mais pelo, né? Até você conversando com o médico veterinário, a pessoa que vai ali vender o cachorrinho, hoje em dia você tem, de acordo com o perfil de cada raça, cachorrinhos ou então gatos que têm um perfil mais alergênico e outros menos alergênicos, né? Que tem mais potencial de desenvolver alergia ou não. Existe um certo conhecimento disso na medicina veterinária. É bom, se você pensa em adquirir seu pet, você tem rinite, converse com o médico veterinário responsável pelo pet shop e aí veja aí quais são as raças que ele recomenda que tem menos potencial alergênico, que chama de potencial alergênico, é o potencial de desencadear em você a alergia da rinite do ponto de vista de pelo, né? Então vale a pena ter essa consultoria. Legal. Então, quem tem pet em casa e tem rinite, né, só reforçando aí o que o Hamilton falou, é importante não dormir ali no mesmo ambiente que o cachorro, que o gato, tá certo? De preferência que o cão ou gato não subam na cama, tá certo? E que o cachorro, no caso, né, que ele tome pelo menos um banho por semana, né? E que é interessante que ele passe pelo pet, que seja então mesmo que você banhe em casa, mas que você seque bem o animal, porque é o calor que vai matar o ácaro, né? Não é só o banho em si. Então o calor de você aquecer o pelo dele secando realmente é que vai matar o ácaro, certo? Hamilton, nosso tempo está quase acabando, aí eu vou aqui te fazer uma pergunta O final tempo aqui. voou, né? O tempo voou. Voou, Ninguém nem está impressionante. sentindo. E ainda tinha muita coisa para conversar, né? É Mas deixa eu te perguntar verdade. uma coisa. Aquela pessoa que está com sintoma de rinite, o que é que ela pode começar em casa a tratar, fazer, sem medo de errar? Pronto, João Paulo, hoje em dia a gente está divulgando muito a lavagem nasal, né? Porque assim, é muito importante, porque quando você faz a lavagem nasal, que eu já vou orientar como é mais ou menos as formas de fazer, quando você lava o nariz, você faz com que você respire melhor e você também está lavando os alérgenos, né? É uma lavagem mecânica, então quando você faz um jato de sono. Como é que se faz a lavagem nasal? Que é uma forma que não é assim, vamos dizer assim, que é um remédio, ninguém vai considerar um remédio, é uma higiene.
Então aí você pode lançar a mão dos sprayzinhos que já são industrializados, que ali basicamente ali é uma solução fisiológica, não é um remédio, é uma solução fisiológica, se assemelha muito ao soro. A gente chama de soluções, na maioria, chamadas isotônicas, que nem arde tanto o nariz. Existe também as chamadas hipertônicas, que aí é mais parecida até com aquela ardênciazinha da água do mar. Mas na maioria das vezes são as chamadas isotônicas. São os sprayzinhos, aqueles dispositivos que você compra em farmácia, tem várias marcas, que faz um movimentozinho aqui, e aí faz vários jatinhos. Importante lembrar que quando você vai fazer a introdução desses dispositivozinhos, você tem de botar, mais ou menos, vamos botar assim, você faz o dispositivozinho, você entra um pouquinho e coloca um pouquinho para a lateral, mais ou menos na direção do olho. Porque se você pegar, vai entrar com o dispositivozinho e vai aqui só para o meio, vai bater aqui no septo nasal e não vai adentrar a tua cavidade nasal para fazer uma lavagem nasal eficiente. Então, esse jatinho você pode fazer assim, dessa forma. Aí existe outro dispositivo, que todo paciente que está aí, que está assistindo, que tem rinite já conhece, que são dispositivos jets. É quando você aperta aqui e sai o jato contínuo. E se você for ver esse dispositivozinho, também ele tem, na forma de aplicação, ele tem na extremidade dele, você vê que ele tem um dispositivozinho para adentrar mais no seu nariz. Então você tem que entrar um pouquinho. Olha que o olho está aqui, quando você entrar um pouquinho, você entra no sentido do olho. E aí entra na cavidade nasal, mas não vai para cá não, entra aqui no sentido do olho. Aí faz o jato e consegue lavar bem essa região aqui. Essa região aqui do seu da face comunica com o nariz. E é onde acontece a maioria das vezes dos bloqueios que causam sinusite. E existem também as formas artesanais, né? Que você pode pegar até a água fervida, pré-fervida, né? Você pega água filtrada e ali você pode colocar uma porçãozinha de 2 pitadazinhas de sal e uma de bicarbonato. Se eu não me engano, né, João Paulo? Acho que tem até um nome para essa solução, né? Não sei se é Solução de Parsons. De Parsons, né? Que bem artesanal, e você coloca para 250 ml do líquido, né? Que pode ser água pré-fervida ou então água filtrada. O ideal é que fique morno, né? E aí você pode usar seringa, e pode ser soro fisiológico também, viu? Você pode comprar soro fisiológico, até de maneira muito prática. Você coloca mais ou menos em 250 ml, assim, um copinho, né? 250 ml. Você pode pegar uma seringa de 5 ou 10 ml. Eu gosto muito de 5 ml para não ficar aquela quantidade que dá aquela sensação de afogamento, às vezes, quando a pessoa está começando a usar. E aí você faz o mesmo mecanismo. Você adentra um pouquinho a cavidade, ou então faz um jato de uma maneira tal que venha para cá, pegando essa parte aqui por dentro. E não bata aqui só por aqui, porque só vai bater aqui na entrada e não vai acontecer nada. Existe também, hoje em dia, está sendo bem propagado outro tipo de lavagem nasal, que é de alto volume, em que você pega, tem dispositivozinhos que você pode pegar, tipo uma garrafinha, que na farmácia já vende, e ali você coloca, tem até muitos produtos que já vem para você colocar água filtrada e coloca, já tem um sachêzinho já prontinho, com a quantidade certa de cloreto de sódio, de bicarbonato, ou então só cloreto de sódio, que você coloca ali no recipiente, que é mais ou menos o equivalente a 250 ml, uma garrafinha, vocês já viram, que ele é muito interessante porque quando você coloca para lavar, você bota de uma maneira tal que você abre a boca quando você faz a pressão para o líquido, ele não ir lá para a garganta, mas descer pela outra narina, né? E aí você consegue lavar a maioria dos seios da face dessa maneira, né? Então, hoje na internet, né? Eu digo assim, na internet tem tudo de bom e tudo de ruim, né? Então, se você quiser aprender muito, tudo você também tem. Então, na internet você encontra facilmente, até de fontes também de Instagram, de vários colegas, até aqui da Otorrinos, que mostra como você pode fazer essa lavagem também com esse último dispositivo que eu falei. Então, isso aí, a lavagem nasal é fundamental. Então, assim, agora, quando você nota que a rinite está no ponto que está persistente, aí realmente, assim, tem os antigripais, se você chegar na farmácia, o colega farmacêutico pode oferecer o balconite, mas aí, tomar cuidado com os antigripais. Por quê? Aí você diz, doutor, eu tomei um antigripal, tem várias marcas, né? Você chega lá, vê, os antigripais, eles têm vários medicamentos naquele comprimidozinho. Eu digo assim, atira para todo lado.
Quando você está longe, viajando, uma situação distante, até que ele tem seu valor, mas tem que ter muito cuidado, porque ali pode ter algum medicamento ali que você tem alergia e não sabe. Por exemplo, tem gente que tem alergia a AS e pode ter nesses antigripais o AS, que ali geralmente tem remédio para alergia, remédio para dor de cabeça, então tem vários medicamentos. Então, quando a pessoa vai se automedicar, tomar cuidado com os antigripais, tá certo? Ver lá a substânciazinha, ver se não tem, e não ficar demorando no antigripal. Se vê que está persistente, já vai. O nome é antigripal, mas na verdade não é só para gripe, quando você vende, é para sintomas gerais, né? Aí, se tiver persistente, aí realmente procurar uma consulta. Mas em casa, você pode lavar bem o nariz. Aí tente, pode tomar algum analgésico se estiver sentindo alguma dor de cabeça simples. Mas passou daí, não está melhorando, está entupindo demais o nariz, está começando a dar dor de cabeça, está tossindo, catarro descendo do nariz para a garganta, visitar seu otorrino ou então seu clínico ou pediatra de confiança. É interessante, Beto, que quando você fala assim, sintoma de uma rinite, seja viral, de uma rinite alérgica, de uma rinite bacteriana, então são todos parecidos, nariz entupido, escorrendo, coçando, com pequenas variações entre um e outro, né? Então, muitas vezes, só pelo sintoma a gente não tem como saber. Então, de todas as formas, né, lavar o nariz está sempre certo. Eu até brinco assim com os meus pacientes, eu digo, olha, se você for para 10 otorrinos, você sai de uma receita, sai com uma receita para lavar o nariz de 12, né? Não tem Exato. jeito, né? É porque realmente é unânime. Se lavar o nariz, você não está errado. Tem Nunca, só uma né? observaçãozinha, João, só interrompendo, que às vezes os pacientes perguntam muito no consultório, por exemplo, em relação à nebulização. Se a nebulização substitui a lavagem nasal, porque tem alguns pacientes que sentem agonia na lavagem nasal, mas não substitui, porque a nebulização ela até umidifica, né, a parte da cavidade nasal, mas não faz esse mecanismo de pressão, de jato, que é importante fazer essa varredura. Como se você estivesse lavando mesmo qualquer coisa. Você vai lavar, tem que jogar aquela ducha, né? Então tem que ter essa função de pressão. Legal. Hamilton, como passou rápido o tempo, viu? Muitíssimo obrigado assim, a todos que participaram aqui da live. Nosso time vai estar online aqui para atender. Quem quiser interagir, mandar alguma pergunta, fiquem à vontade. A live, gente, vai ficar gravada no Instagram, vai ficar lá, gravada no nosso site, tá certo? E vai estar também disponível na forma de podcast, né, no Spotify. Então, quem quiser lá, pode voltar a escutar aí a live, que teve muita dica legal. Gente, Hamilton, muitíssimo obrigado. Né? Foi uma coisa extremamente prática aqui do dia a dia, que se pode fazer, né, para essa rinite. Muito, muito legal mesmo. E daqui 15 dias a gente vai estar de volta. Hamilton, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. João Paulo, eu que agradeço. E assim, é muita honra, né, participar desse canal de comunicação. E é muita honra também pertencer a essa família, que eu digo que não é a clínica, é uma família Otorrinos. Eu estou desde, praticamente, quando eu cheguei, comecei a trabalhar aqui na Otorrinos, só tinha 2 anos a clínica. E eu vou dizer, não é uma clínica, é uma família Otorrinos, viu? Então, agradeço a todos e agradeço também o incentivo e a iniciativa da clínica de promover esse canal de comunicação. Muito obrigado, gente. Se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre rinite, Dr. Hamilton Piancó está aqui com a gente na Clínica Otorrinos, está aqui disponível aqui para consultas, dúvidas, aí para acompanhar os casos de rinite. Hamilton, obrigado, gente. Obrigado, boa noite. Até a próxima.